Romanos 4, dos versos 1 a 12. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo está dizendo, se Abraão foi salvo pelas obras, ele tem todo o direito de se gloriar, mas não na face de Deus. Pois diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então poderíamos parar aqui e já concluir com esses 3 versículos, que Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Se a salvação então fosse por meio das obras, Deus seria nosso devedor. Não está claro aqui? Deus seria o nosso devedor. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara, bem-aventurado o homem, a quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então nós vamos ver que circuncisão simboliza obras, incircuncisão simboliza a fé. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E eu sei que é confuso, né? Ficar falando de circuncisão, incircuncisão, mas troca essas 2 palavras, pela fé e pelas obras. A circuncisão simbolizando as obras e a incircuncisão simbolizando a fé. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Eu prometo que daqui a pouco tudo isso vai ser devidamente esclarecido. Pai, obrigado por esse tempo que vamos passar juntos, pela leitura de sua palavra. Agora use este vaso para transmitir a sua mensagem da forma mais fiel e fidedigna possível. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Muito bem, irmãos, hoje a gente vai falar sobre a salvação e as boas obras. Estamos na lição de número 5, mas no capítulo 4 de Romanos. Aprendemos muito através de perguntas inteligentes. Precisamos fazer perguntas inteligentes. E Paulo fez. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Em outras palavras, Abraão, por um acaso, foi salvo por meio da carne? Ele foi salvo por meio dos braços? Ele foi salvo por meio de si mesmo? Paulo já havia ensinado aos seus conterrâneos, e quem são ou eram os conterrâneos de Paulo? Os judeus, que a salvação independe das nossas boas obras, principalmente dos sacramentos, dos rituais da lei de Moisés. Mas seria o mesmo então que ensinar a um adventista que ele não precisa guardar o sábado para ser salvo. Seria o mesmo que ensinar a um católico que ele não precisa seguir os sacramentos da igreja para ser salvo. Seria o mesmo que ensinar a um pentecostal que ele não precisa ser batizado para ser salvo, ou até mesmo para um batista, que ele não precisa ser perfeito para ser salvo. Observe que toda a fé está manchada e infiltrada com ideias humanistas. Nós ainda achamos que podemos merecer algum tipo de favor da parte de Deus.
E isso serve para todas as religiões do mundo e não somente para essas que eu citei. Paulo estava lidando então com uma montanha intransponível, chamada de religião. A religião é a bandeira do inferno, nunca se esqueçam disso. E Paulo estava lidando com a religião, pois os judeus acreditavam na salvação por hereditariedade. Olha só, eles achavam que pelo fato de serem filhos de Abraão, eles iriam diretamente para o céu. Eles achavam que, porque eles tinham a lei de Moisés, eles iriam para o céu. Mas a pergunta de Paulo pegou todos eles de surpresa. Paulo usou logo o pai Abraão como exemplo. Ele poderia ter usado qualquer outro personagem do Velho Testamento, mas propositadamente ele usou Abraão como exemplo da salvação pela graça sem as obras da lei. Você sabe, o maior problema da religião de Caim, eu chamo a religião das boas obras, é o orgulho e a arrogância que essa religião traz consigo. Quem se acha capaz de se salvar está literalmente cuspindo no rosto de Jesus. Veja o verso 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então Paulo disse, se a salvação for pelas obras, nós temos o direito de nos gloriarmos, mas nós poderíamos fazer isso na presença de Deus? Creio que não. Quando estamos discutindo a vontade de Deus, sabe qual é a pergunta mais inteligente que deveríamos fazer? Pois que diz a Escritura? Não é o que diz o pastor da igreja, não é o que diz o teólogo fulano de tal, não é o que diz os pais da igreja, mas o que diz a Bíblia? E a Bíblia jamais disse que Abraão havia sido justificado pelas suas obras. Ao contrário, lá desde Gênesis, a Bíblia sempre diz, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então a pergunta mais inteligente, quando nós estamos numa encruzilhada, o que diz as Escrituras? O grande pai Abraão, ele pode ser comparado ao grande bandido e ladrão, que se converteu na última hora ao lado de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Por quê? Porque aquele ladrão não tinha obras, não tinha religião e não tinha justiça. E apesar disso ele foi salvo por meio da fé. E Abraão também foi salvo da mesma forma, por meio da fé. E por isso o ladrão e Abraão podem ser comparados. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe garantiu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, existem textos rabínicos, rabinos que escreveram há milênios, e esses textos são muito antigos. E realmente esses rabinos ensinavam que Abraão já observava a lei de Moisés antes mesmo da lei de Moisés existir. Lembrem-se que Abraão existiu 400 anos antes de Moisés. E dizem esses rabinos que Abraão já observava a lei de Moisés antes dela existir. Como? Ou por divina revelação, ou por pura intuição, Abraão seguia a lei de Deus. Mas isso não é verdade, isso é mentira. Abraão não guardou toda a lei de Deus, ele era idólatra e ele jamais foi perfeito. Mesmo depois de salvo, Abraão foi pego na mentira, Abraão foi pego no adultério, e Abraão foi um péssimo pai para um de seus filhos. Então, longe de Abraão ter observado a lei de Moisés e ter obedecido à lei de Moisés. Se dependesse então de obras, Abraão, como qualquer um de nós, jamais teria sido justificado aos olhos de Deus. Quantos estão entendendo isso? Aí você diria, pastor, essa lição é importante? É deveras importante porque está na Bíblia e porque nós estamos nos deparando com pessoas todos os dias que acreditam na salvação pelas obras. Acreditam que vão para o céu por causa do tipo de pessoa que elas são. O segredo está na expressão, e isso lhe foi imputado como justiça.
Ora, Abraão não era justo, ele não era perfeito, mas foi considerado justo, foi considerado perfeito. Assim que alguém é salvo, assim que alguém nasce na família de Deus, aquela pessoa passa a ser considerada justa aos olhos de Deus, ainda que não seja, mas aos olhos de Deus ela o é. E é aqui na salvação que começa o nosso processo de perfeição, mas que nós só iremos alcançar um dia após a nossa ressurreição em Cristo. Então, nessa lição de hoje, nós iremos observar 3 ensinamentos irrefutáveis sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. 3 ensinamentos. O primeiro, nós vamos ver a diferença entre a graça de Deus e as obras dos homens. Qual que é a diferença entre a graça de Deus e as obras dos homens? Segundo ensinamento, nós vamos ver a importância da fé para a obtenção da graça de Deus. E por último, a aquisição da salvação antes das boas obras. Então, em primeiro lugar, a perversão das obras ou das boas obras para a salvação. É uma perversão você achar que pode ser salvo por meio das suas obras. Mas há muitas pessoas pervertidas então, porque é assim que elas estão achando e é assim que elas estão ensinando. Veja o verso 4. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Paulo está dizendo, se alguém realmente for salvo pelas obras, não precisa da graça. Na verdade, Deus lhe se torna devedor. Alguém aqui imagina Deus lhe devendo alguma coisa? Pois é, mas é exatamente isso que acontece quando alguém acredita em si mesmo para ser salvo. Paulo deixa bem claro que a graça e que prêmios são antagônicos. Você não coloca a graça e o galardão sobre o altar. Eles não comungam, eles não andam juntos. A graça, a Bíblia diz, é um presente gratuito, enquanto o galardão é algum tipo de pagamento para quem conquistou o mérito. A expressão graça que Paulo usou significa um ato espontâneo de quem está dando para quem está recebendo. Se for assim, aí você me pergunta, então por que o mundo inteiro não é salvo? Já que a salvação é pela graça, depende apenas da boa vontade de Deus, por que o mundo inteiro não recebe a salvação que Deus está lhe oferecendo de graça? E esta pergunta é muito importante. Esta é uma pergunta muito interessante. Se a salvação é pela graça, por que então o mundo inteiro não a recebe? Muito simples a resposta. A palavra graça no grego é a expressão charis. Graça ou charis. E charis ou graça, na Bíblia, só pode ser oferecido para um amigo. Charis jamais pode ser oferecido para o inimigo. Então, se há pessoas ainda no mundo que não receberam a graça de Deus, é porque essas pessoas ainda são inimigas de Deus. E a graça jamais será oferecida para inimigos. Quantos estão entendendo isso? A graça só pode ser oferecida para amigos. E como que você faz para deixar de ser inimigo de Deus e tornar-se amigo de Deus? Existe uma conexão entre a graça e a nossa salvação, que se chama fé. A fé então é aquela ponte, a ligação que vai reconciliar o homem perdido, inimigo, com Deus e capacitá-lo a receber a graça salvadora. Então todos nós uma vez éramos inimigos, mas por meio da fé nós nos tornamos amigos, e uma vez amigos, Deus nos salvou pela graça. Deus não vai salvar nenhum inimigo, Deus só vai salvar um amigo, e para tornar-se amigo você tem que ter fé. Aí você me diria, pastor, onde que está isso na Bíblia? Num dos versículos mais conhecidos, Efésios 2, 8 e 9. Veja o que diz: porque pela graça,
porque pelo chariz sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui está a explicação. Por que o mundo inteiro então não é salvo, já que a salvação é pela graça? Porque a maioria do mundo se constitui inimiga de Deus, e a graça só pode ser oferecida para amigos, jamais pode ser oferecida para inimigos. E para tornar-se amigo, você precisa passar pela ponte chamada fé. Sem essa ponte, você nunca chega a Deus. Portanto, é uma perversão doutrinária ensinar que alguém consiga ser salvo por meio de suas obras. Religião, batismo, sacramentos, campanhas e tantos outros meios que o homem procura para agradar a Deus. O que há de errado então com a salvação pelas obras? Primeiro, transforma Deus em devedor e o homem em credor. Você acha que Deus jamais vai ficar lhe devendo qualquer favor que seja? Mas é assim que muitos estão se comportando. E transforma a fé em um ato desnecessário. Ora, se eu posso ser salvo por meio dos meus esforços, eu preciso de fé para quê? Primeiro, Deus não deve nada a ninguém. Paulo diz no versículo 4 que não é segundo a dívida. Você não vai ser salvo porque Deus tem alguma dívida para com você. Todos os anos, milhares de trabalhadores, cidadãos brasileiros, preenchem a sua declaração do imposto de renda, na esperança que haverá algum tipo de restituição. O trabalhador pensa mais ou menos assim: a Receita Federal irá reconhecer que eu tenho muitos dependentes, que eu gastei muito com saúde e educação, e eles vão perceber que eles pegaram mais dinheiro do que eu devia, e eles vão me restituir com juro e correção monetária. Todos os anos, muitos brasileiros têm essa esperança. E o homem aprendeu a pensar assim também em relação ao julgamento final. Os homens acham que o julgamento final, o juízo final, será um acerto de conta fiscal, ao invés de espiritual. Mas não será um acerto de conta fiscal, será espiritual. Deus rejeitou a declaração de imposto de renda de Caim, quando ele lhe ofereceu as obras de suas mãos, os frutos de suas mãos, e Deus aceitou a declaração de imposto de Abel, que lhe ofereceu um substituto, alguém que havia morrido em seu lugar. Então, pela fé, nós estamos nesta manhã reconhecendo que o devedor somos nós, que o culpado somos nós, mas pelas obras, nós estamos dizendo para Deus que Ele é o nosso devedor e Ele tem que nos pagar. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Se Deus nos pagasse o que nós merecemos, estaríamos todos perdidos. Deus não deve nada a ninguém e o homem deve tudo a Deus. Veja Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a pura expressão da verdade. E o homem deve o que a Deus? Ele deve fé a Deus. Porque sem essa fé, jamais tornar-se-á amigo. E se não se tornar amigo, jamais será salvo pela graça. Prometem nunca mais esquecer desse ensinamento? A graça só pode ser oferecida a um amigo. E para tornar-se amigo de Deus, você precisa da fé. A fé é a ponte que conecta o inimigo de Deus para se tornar amigo de Deus. E uma vez amigo, você recebe a graça de Deus. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, que é o nosso caso, a sua fé lhe é imputada como justiça. Como a graça, chariz, só pode ser oferecida a um amigo, Deus providenciou então uma ponte para fazer amizade com o ser humano.
Alguém aqui sabe literalmente o que significa a palavra mediador na língua original? Mediador. A palavra mediador literalmente significa ponte. Porque há um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Então Jesus Cristo é essa ponte. E quem vem por meio de Jesus, vem porque tem fé. Vem porque acredita no que Ele fez. Vem porque acredita em quem Ele é. E essa fé concede com que você se torne amigo de Deus e receba a graça de Deus. Essa ponte é a fé, mas fé no quê? Paulo acabou de dizer, naquele que justifica o ímpio. Quem justifica o ímpio? Jesus. Fé de que você é um ímpio e que Deus há de salvá-lo por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Esta é a fé que Deus está procurando no ser humano, a fim de lhe conceder a graça. Pela fé nós entendemos que Deus nos salva. Pela fé Deus nos justifica, apesar da nossa impiedade, e nunca jamais por causa da nossa bondade. A única explicação então que existe para a salvação é uma explicação sobrenatural. Quem disse que nós não acreditamos em milagres? Todas as vezes que uma pessoa recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o maior milagre do mundo está acontecendo agora na vida daquela pessoa. A salvação só se explica por meio do sobrenatural. Ela é um milagre e ela não é uma ação natural que acontece na humanidade. Por isso, é um milagre quando alguém aceita Jesus Cristo. Não só Abraão experimentou este milagre 400 anos antes da lei. Ele era o pai da idolatria, tornou-se o pai da fé. Mas cada um de nós que veio depois de Abraão e aceitou Jesus Cristo também pela fé, nós somos um verdadeiro milagre. Então este ensinamento prova que a salvação sempre foi pela fé, tanto no Velho como no Novo Testamento. A salvação sempre foi a mesma. Veja Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós poderíamos agora parafrasear, depois de tudo que aprendemos, que sem fé é impossível nos tornarmos amigos de Deus. E se não formos amigos de Deus, jamais receberemos a graça de Deus. É por isso que o mundo inteiro ainda não foi salvo, porque o mundo é inimigo de Deus. Então o que há de errado com a salvação pelas obras é uma perversão, porque transforma Deus em devedor e o homem em credor, e transforma a fé em um ato desnecessário. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos estão entendendo até aqui? Digam amém. Amém. Olha que riqueza de ensinamento aqui no livro de Romanos, capítulo 4. Em segundo lugar, a manifestação da fé por meio da graça de Deus. A fé por meio da graça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. Quando que o rei Davi, vamos ver se alguém aqui se lembra, quando que o rei Davi disse que a salvação é pela graça por meio da fé? Está no Velho Testamento, é claro, registrado em um dos salmos. Qual foi o salmo por meio do qual ele declarou que a salvação é pela fé? Salmo 32, quando ele tinha acabado de ser perdoado de seu pecado de adultério e de homicídio. Olha só o que ele disse, vamos dizer com ele todos juntos? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. De acordo com a lei, depois desse pecado de homicídio e adultério também, Davi merecia ter sido morto por seus pecados. Mas por meio da fé e do arrependimento, que ele demonstrou na presença do profeta Natã, ele foi genuinamente perdoado. Ou seja, nenhum dinheiro do mundo,
Nenhum avanço científico ou tecnológico poderia ter lavado o rei Davi de seus pecados, tampouco ter me lavado dos meus ou dos seus pecados. Então só Deus pode tirar a nossa culpa por meio de um ato de misericórdia. Assim como Abraão, Davi também foi considerado justo, sem as obras da lei. A expressão que Davi usou, imputar, ele disse, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa. Essa expressão imputar, ela foi usada 10 vezes, só aqui no capítulo 4 de Romanos. E a expressão em grego logizomai, e significa uma realidade, significa um fato ocorrido. Por exemplo, você tem aí um aplicativo do banco no seu celular. E no aplicativo do banco do Felipe, diz que ele tem 100 mil reais na sua conta bancária. Mas ele não está em posse do dinheiro. O dinheiro é virtual, o dinheiro não está nas mãos do Felipe. Mas ele acredita no aplicativo, ele acredita no saldo bancário registrado pelo aplicativo. É uma realidade, é um fato. Porque se ele for ao banco, ele vai poder sacar aquele dinheiro. Se ele for ao banco, ele vai ter direito àquela quantia que está no seu aplicativo. Seria suposição, Felipe, se você dependesse de algum trabalho para possuir aquele dinheiro que já está na sua conta. Mas se o dinheiro já está na sua conta, não é suposição, é realidade. Você só tem que sacá-lo. Assim também, se a salvação dependesse das minhas obras, eu nunca teria certeza que eu poderia sacá-la. Eu nunca teria certeza que eu poderia adquiri-la. E, para piorar, a vida cristã seria impossível. A pregação do Evangelho seria desnecessária, porque a salvação seria impossível. Por isso que Paulo usou a palavra imputar, logizomai. É um fato, é uma realidade, vocês podem acreditar na sua salvação. E Salomão claramente disse, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Todos nós pecamos contra Deus, antes e principalmente depois da salvação. Aí você diria, por que principalmente? Porque antes da salvação nós éramos ignorantes, agora nós pecamos voluntariamente. Por isso que o nosso pecado é muito maior após a salvação do que ele seria antes da salvação. E Salomão garante, não há homem que não peque. Então logo depois de ter sido perdoado por seu homicídio e por seu adultério, o rei Davi caiu novamente em pecado. Só que agora de orgulho, enumerando o povo de Israel. Já não bastava ele ter pecado, matando o inocente, roubando-lhe a esposa, e agora ele vai e comete o pecado de orgulho, enumerando o povo de Israel, e desta vez o pecado dele foi falta de fé, justamente a fé, porque ele preferiu confiar no número de soldados que ele tinha, do que no poder de Deus. Então, meus irmãos, Davi jamais poderia ter sido salvo pelas obras. E não é à toa então que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fez questão de trazer esses dois homens, Abraão e Davi, porque eles não eram grandes homens, eles eram grandes pecadores. Por isso que Paulo fez questão de usá-los como exemplo de dois grandes pecadores do Velho Testamento que foram salvos e justificados pela fé. Porque se dependesse das obras, nenhum dos dois jamais poderia ter sido salvo. Qual é o momento que nós mais enxergamos a nossa pecaminosidade? É quando nós estamos rodeados de pessoas ímpias ou quando nós estamos rodeados de pessoas santas? É quando nós estamos rodeados de pessoas santas.
Eis aí a razão número 1 que nós não gostamos de vir à igreja. Não é que todos sejam santos ou mais santos do que nós, mas é que mais próximos da verdade, mais vamos enxergar nossos erros. Isso nos incomoda. Vocês se lembram quando o Charlie Kirk foi assassinado? E aí a gente descobriu quem ele era, o que ele fazia. Na hora eu pensei, puxa, eu não estou fazendo nada. Agora que eu sei o que esse jovem rapaz fazia para o reino de Deus. Podemos ser bem-aventurados como Abraão e podemos ser bem-aventurados como o rei Davi, que apesar de terem sido grandes pecadores, por meio da fé se tornaram amigos de Deus. E quando eles se tornaram amigos de Deus, eles receberam a graça. Um deles não é chamado amigo de Deus? O outro não é dito que ele era um homem segundo o coração de Deus? Por causa da fé que trouxe-lhes a graça. Aí alguém diria, então a salvação é pelas obras, porque eu tenho que entrar com a fé. Mas desde quando a fé é considerada uma obra? Nunca. Voltando a Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem das obras. Então o próprio Paulo já disse, fé não é obra. Fé não é obra, mas ela é necessária para que você se torne amigo de Deus, e como amigo, Deus vai lhe oferecer charis, que é graça, favor não merecido. Até aqui quantos entenderam? Tudo muito claro? Agora, em último lugar, a declaração da salvação antes das boas obras. Paulo não diz que as boas obras não são importantes, elas são muito importantes. Mas elas não vêm antes da salvação, elas vêm depois. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança. Agora vamos entrar nas palavras circuncisão, incircuncisão. Até dá para dobrar a língua, né? Circuncisão, incircuncisão. Estou ouvindo isso há tantos anos que eu não tenho mais problema. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Parafraseando, essa graça, esse chariz, só é oferecido para os judeus, circuncisão, ou também para os gentios, incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. O que foi imputado a Abraão? A fé ou as obras? A fé. A fé, as obras não. Agora, quando Abraão foi salvo pela fé, ainda não havia circuncisão. Não é interessante isso? Circuncisão, o que é? Era e ainda é um ritual religioso muito importante para a nação de Israel, para os judeus. A maioria, se não todos os homens judeus, são circuncidados. E aqui Paulo está usando este ritual, o qual ele mesmo, como judeu, já havia observado. Paulo era circuncidado, mas ele está usando esse ritual como sinônimo de boas obras. Ele está usando a circuncisão como sinal de boas obras, porque realmente muitos judeus homens acreditavam que iriam para o céu porque eles tinham a marca da circuncisão no corpo deles. Assim sendo, Paulo está dizendo que não só judeus, mas gentios também poderiam ser salvos, desde que se circuncidassem. E se circuncidaram, porque Abraão trouxe a circuncisão, não só para Isaac, mas também para Ismael. Ismael é o pai do mundo árabe. E muitos árabes também são circuncidados. Então a pergunta de Paulo, eu acho que resolve a charada entre a salvação pela graça ou pelas obras da lei. Perguntas inteligentes. Abraão foi salvo antes ou depois da circuncisão? A fé lhe foi imputada antes ou depois da circuncisão? A resposta histórica e bíblica, ele foi salvo 14 anos antes de ser circuncidado. Ele ainda nem sabia o que era circuncisão.
Ele foi salvo 14 anos antes, por meio da fé, então sem nenhum tipo de obra. Gênesis 15, verso 6 e Gênesis 17. Infelizmente, havia pessoas nos dias de Paulo, e nos nossos dias também, ensinando que ninguém podia ser salvo antes da circuncisão. E nos dias de hoje há quem diga que ninguém pode ser salvo antes do batismo, antes dos rituais religiosos. Só que Abraão foi salvo antes de qualquer ritual religioso que ele aprendera. Qual o maior problema quando alguém está tentando ser salvo por meio das obras, por meio da lei? Quem decide tentar salvação por meio das obras, por méritos, se vê obrigado a guardar todos os mandamentos da lei. Eu tento guardar todos os mandamentos da lei, mas quando eu tropeço, eu não perco nenhum minuto de sono, pensando que eu perdi a salvação. O meu desejo de guardar toda a lei é porque o Espírito Santo habita em mim, e ele me incomoda quando eu estou errado. Amém, irmãos? É só por isso. Mas há quem esteja tentando guardar toda a lei para ir para o céu. Mas isso é impossível, porque Tiago 2,10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. É impossível guardar toda a lei. Eu estou acordado desde as 5:30 da manhã. Desde a hora que eu acordei até agora, eu já devo ter quebrado alguns pontos da lei. Com certeza eu já quebrei alguns pontos da lei. Só Deus sabe o que eu senti, o que eu pensei, enquanto Davi mantinha aquela porta aberta e o sol refletindo no meu rosto. Entendem? Então não tem jeito, eu estou quebrando a lei o tempo todo. Por isso Paulo não estava lidando apenas com heresias, ele estava lidando com preconceito religioso. Os fariseus jamais permitiam que um gentio chamasse Abraão, por exemplo, de pai. E se o gentio se convertesse ao judaísmo? Aí podia chamar Abraão de pai dos judeus, mas jamais de seu pai. E aí apareceu Paulo e disse: não, todos nós, gentios e judeus, somos filhos de Abraão por meio da fé. Do mesmo jeito que ele foi salvo por meio da fé, tornando-se amigo de Deus, recebendo a graça de Deus, agora qualquer um de vocês também pode ser salvo por meio da fé, tornando-se amigos de Deus e recebendo a graça de Deus. Um jovem casal americano adotou uma filha chinesa legalmente. Eu quase fiz isso na época. Quase que adotamos uma criança chinesa também, legalmente. E ela foi registrada como filha e ela recebeu a nacionalidade americana. Qualquer um que olhar para aquele casal e para aquela criança vai saber que não é filha legítima deles, não é filha biológica deles, né? Vai estar na cara que ela não é filha biológica deles. No entanto, ela ocupa o mesmo lugar que os filhos naturais daquele casal, privilégios e direitos. E assim também, através da fé, todos nós fazemos parte da família de Deus, fomos adotados por Deus e recebemos todos os direitos e privilégios como filhos de Deus. Veja Gálatas 4, verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então ficou bem estabelecido hoje de manhã que a salvação, ela vem pela fé, sem as obras da lei. Salvação e obras não podem ocupar o mesmo espaço, não podem ficar na mesma plataforma. E aí aquela pergunta que todo mundo faz: se a salvação é somente pela graça, favor não merecido de Deus, por que Deus não concede a graça para o mundo inteiro? Porque chariz
só pode ser oferecido para amigos. E uma pessoa só se torna amiga de Deus por meio da fé. E, infelizmente, a fé não é de todos os homens. Alguém tem alguma pergunta sobre o estudo de hoje? Ou foi muito claro e definitivo? Pois não, senhor Arthur. Nesse exemplo, o ladrão na cruz, naquele momento ali no final, ele teve a fé e recebeu a graça ali. Exato. O amigo dele continuou inimigo, porque não teve fé. O amigo dele, por nenhum segundo, olhou para Jesus e acreditou que Jesus fosse quem ele dizia ser. E todos sabiam porque Jesus estava sendo crucificado. Porque ele se fez igual a Deus. Todos em Israel, 3 anos e meio depois, sabiam da fama de Jesus como o Messias. E aquele ladrão, um dos ladrões, não teve um segundinho de fé para se tornar amigo de Deus e receber a graça. O outro já teve 1 segundo de fé, acreditou quem Jesus realmente dizia ser e foi salvo pela graça, sem as obras da lei naquele dia. O momento de salvação de Davi, eu sempre tive para mim, foi no Salmo 51, quando ele desaba de todo o seu orgulho, o seu poder, ele pede perdão pelo pecado e fala contra ti somente pequei. Então ali aquele momento que ele desabou e que ele reconheceu que ele precisava de perdão. Amém. Eu sempre achava que era esse momento. Na verdade, ali foi o dia do arrependimento. Tudo indica que ele cantou aquele salmo na hora que Natã saiu da presença dele e disse, você não morrerá. Ele cantou aquele salmo, porque o salmo é um cântico. E o 32 ele cantou depois do 51. Mas lembre-se que no Salmo 51 ele disse, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele já era salvo, mas ele havia perdido a alegria da salvação, porque o pecado nos rouba a alegria da salvação. O pecado tira de nós a paz e a alegria da salvação. Mas quantos de vocês já tiveram a experiência do Salmo 51? Eu estou levantando as 2 mãos. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Recentemente, nós estávamos na estrada e alguém bateu atrás no nosso carro e Deus segurou o carro de forma milagrosa. O carro não saiu do lugar, continuou o seu trajeto como se nada tivesse acontecido. Mas a lei da física foi quebrada. Ela foi quebrada. Por quê? O que é a lei da física? 2 carros em movimento. Um a 100 por hora e o outro a 110 por hora, digamos assim. O que está a 110 por hora perde o controle e bate na traseira do carro que está a 100 por hora. 10 quilômetros a menos. Há aquela colisão lateral e o impacto do carro mais forte sobre o carro mais fraco deveria tê-lo feito rodopiar ou encapotar. E nada disso aconteceu. O carro simplesmente continuou no seu trajeto. Quando eu me dei por conta do milagre, eu fiz a oração do Salmo 51. Foi maravilhoso. Eu confessei até pecados que eu acho que eu nunca cometi. Mas eu prefiro sobrar do que faltar. Amém, irmãos?